Olá, gente que acompanha o canal Física e Matemática. Nós chegamos na 23ª videoaula do curso Operações Fundamentais. Bom, eu já decidi quantas aulas o curso Operações Fundamentais vai ter. Serão 30 aulas, então a gente está chegando próximo de acabar. E quando acabar, qual vai ser o nosso próximo curso? Vai ser uma surpresa. Na última aula eu vou dizer qual será. Bom, na aula passada, a gente aprendeu a trabalhar com raízes quadradas. Hoje a gente vai ver uma generalização das raízes quadradas, que são as raízes enésimas. Outra coisa que vamos aprender também é a relação entre as raízes enésimas e os expoentes de uma potência, certo? Vamos primeiro fazer alguns exemplos e depois passar para a definição formal do que é uma raiz enésima. Então, vamos pensar o seguinte. Nas aulas passadas, a gente dizia que se 5 ao quadrado... Opa, mais uma vez o Shornal buga de maneira infinita aqui. Se eu pegava 5 ao quadrado, a gente sabia que era 25. Então, nós definimos a raiz quadrada de 25 como 5. O que vou fazer agora é muito semelhante a essa definição. Só que no lugar de ser ao quadrado, vai ser ao cubo, à quarta e etc. Então vamos para o primeiro exemplo. Primeira apresentação. Então veja bem, se eu pegar 2 ao cubo, eu sei que é 8. Se você fizer 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8, ok? Então, quem seria a raiz cúbica de 8? Pela definição que vamos criar, é 2. Ou seja, o que significa raiz cúbica? É que número ao cubo dá 8. E a gente sabe que é 2. Bom, 3 à quarta, a gente sabe que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 4 vezes, que dá 81, certo? Se é 81, isso implica o quê? Que se eu disser a raiz quarta de 81, na verdade é 3. Por definição, o que significa isso? Significa que 3 à quarta dá 81. Quem é 5 à quarta? É 5 vezes 5, 4 vezes. E a gente sabe que dá 625. Você pode fazer aí, certo? Vai dar 625. Então, a gente diz que a raiz quarta de 625 é igual a 5. O que significa a raiz quarta? Significa que 5 elevado a quarto dá 625. E por último não, ainda tem mais. Vamos pegar 8 ao cubo. Se você fizer 8 ao cubo, é 8 vezes 8 vezes 8, que dá 512. Pode fazer aí, certo? É muito bom você dar uma pausa no vídeo e tentar fazer para ver se está certo, se você desconfiar de alguma coisa, ok? Então, dá 512. Então, a raiz cúbica de 512, na verdade, é 8. Então, mais uma vez, já está ficando até repetitivo isso, né? Mas, qual é a interpretação disso? Significa que, se eu tiver a raiz cúbica de 512, eu tenho que encontrar um número que ao cubo dá 512. E, no caso, é 8. E, por fim, 6 à quinta. Se você fizer 6 vezes 6 5 vezes, você vai encontrar 7.776. Isso implica que a raiz quinta de 7.776 é 6. Ou seja, o que significa a raiz quinta de 7.776? É um número que, elevado a quinto, dá este valor. Então, acredito que a gente já pode definir de maneira formal o que significa a raiz enésima. Por que enésima? Porque o expoente, que é essa parte aqui, o 3, o 4 também, o 3 e o 5, a gente sabe que é chamado de expoente. E ele pode ser qualquer número, por isso que é enésimo, certo? É um nome que os matemáticos inventaram. Bom, então vamos definir de maneira formal o que é a raiz enésima. Então, definição. Essa definição é a seguinte. Seja a raiz enésima de A elevado a N, ela é definida como o próprio A. Perceba que essa definição está 100% compatível com o que a gente acabou de ver. Por quê? Se eu tivesse nesse primeiro exemplo, raiz cúbica de 2 ao cubo, que é 8, né? Então veja que o 2 é que sai. Do mesmo jeito que na raiz quadrada, tudo que estava ao quadrado saía, na raiz cúbica, tudo que está ao cubo sai. Então, na raiz quarta, tudo que está à quarta sai. Na raiz quinta, tudo que está à quinta sai. Certo? Então, veja que a definição está totalmente coerente com o que a gente aprendeu. Só mais uma vez.
Aqui daria a raiz quarta de 5 à quarta. Percebe que, como está a quarta e a raiz quarta, o 5 sai. Então, na verdade, a raiz enésima é apenas uma extensão do conceito da raiz quadrada. Só que no lugar de ser só o número ao quadrado, é o cubo, a quarta, a quinta, a sexta, n números. E isso aparece muito no contexto da física, certo? Então, vamos aprender a calcular essas raízes. Na verdade, a gente já sabe. Na aula passada, a gente descobriu que para calcular uma raiz só basta fatorar. A mesma coisa a gente vai fazer na aula de hoje. A gente vai fatorar. Só que no lugar de agrupar os números ao quadrado, a gente vai agrupar, se for raiz cúbica, ao cubo, se for raiz quarta, à quarta. Vamos para o primeiro exemplo? Vamos para o exemplo 1. No exemplo 1, nós queremos calcular essa pequena coisa, certo? A raiz cúbica de 216 mais a raiz quarta de 256 elevado ao quadrado. Bom, gente, antes de vocês tentarem elevar o primeiro ao quadrado e o segundo ao quadrado, lembre-se, essa propriedade de elevar o primeiro termo e o segundo termo é se fosse uma multiplicação aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente erra isso, certo? Quando falarmos no nosso curso sobre álgebra, vamos provar porque não pode ser este primeiro ao quadrado e esse segundo ao quadrado. Mas, por enquanto, aceite. Bom, então vamos lá. Primeiro, precisamos encontrar quem é a raiz cúbica de 216. Então, vamos usar aquele velho método extremamente cansativo da fatoração. Você percebe que 216 é um número par. Então, divide por 2. 216 dividido por 2, 108. 108 continua sendo um número par, então ainda divide por 2. 108 dividido por 2, 54. 54 também é um número par e divide por 2. 54 dividido por 2, 27. Infelizmente, 27 não é par, mas se você somar 2 mais 7, dá 9. Ou seja, esse número divide por 3. Então, quando eu divido por 3, 27 dividido por 3, 9. Que continua dividindo por 3, que dá 3. Que continua dividindo por 3, que dá 1. Então, nós temos aqui o quê? Perceba que eu vou agrupar de 3 em 3, já que é raiz cúbica. Então, nós temos 2 ao cubo e aqui 3 ao cubo. Certo? Então, quem seria a raiz cúbica de 216? Seria a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. A gente já sabe que a multiplicação dentro de uma raiz é a raiz de cada termo separadamente. Então, fica a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3 ao cubo. Ou seja, raiz cúbica de 2 ao cubo, pela definição, é o próprio 2, porque sai. E a raiz cúbica de 3 ao cubo é o próprio 3, que sai também. Então, fica 2 vezes 3, 6. A partir de agora, eu sempre vou fazer isso. Para não estar fazendo sempre isso, é só pegar este número e multiplicar. 2 vezes 3, 6. Certo? Por quê? Porque fica bem mais rápido do que estar escrevendo tudo isso. Ok? Então, já encontramos, vou até apagar aqui, e já sabemos que isso aqui é 6. Bom, já encontramos essa raiz cúbica. Você deve estar desconfiado. Será mesmo? Se 6 ao cubo é 216? Dê uma pausa no vídeo e faça 6 vezes 6 vezes 6. E você vai ver que é 216. Depois retorne ao vídeo, ok? Então, essa aqui vale 6. Agora, nós precisamos calcular a raiz quarta de 256. Então, veja que o processo é extremamente semelhante ao processo da raiz quadrada. Só que no lugar de agrupar em ao quadrado, eu vou agrupar ao quarta, nesse caso. Então, 256 é um número par. Então, divide por 2 e dá 128. Isso mesmo. Divide por 2 dá 64. Que divide por 2 dá 32. Que divide por 2 dá 16. Que divide por 2 dá 8. Divide por 2 de novo, 4. Divide por 2, 2. E por 2, 1. Lembrando, eu tenho que agrupar de 4 em 4. Então, eu tenho aqui, ó, 4. Então, 2 à quarta. E aqui eu tenho 4. 2 à quarta de novo. Como eu disse, só precisa deste número aqui, porque esse vai sair da raiz quarta e esse aqui também vai sair da raiz quarta.
Olha, ele não reconheceu que eu queria fazer um círculo. Mais um bug do Chornão. Então, 2 vezes 2, 4. Então, a gente aprendeu aqui, a gente calculou aqui que a raiz quarta de 256 é 4. Ou seja, se você fizer 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, dá 256. Então, agora, vamos fazer o seguinte. Vai ficar 6 mais 4 elevado ao quadrado. 6 mais 4, 10. 10 ao quadrado. E se você não sabe calcular potência, dê uma olhada lá nas aulas sobre calculando potência. 4 ao quadrado é 10, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Então, esse é o nosso resultado. Então, veja que é muito, muito simples. Não tem complicação nenhuma. Agora, vamos calcular um segundo exemplo. Então, vamos para o exemplo 2, certo? No exemplo 2, então veja que eu estou botando várias e várias raízes para você calcular de uma vez, ok? Então, no exemplo 2, a gente tem uma expressão grande. Então, vai ser 12 menos a raiz cúbica de 1728 mais a raiz cúbica de 3.375 fecha vezes, ó, o Chornão aqui bugando, vezes a raiz sexta de 729. Então, isso aqui só vai ter tamanho, certo? Então, vamos lá. Primeiro, precisamos calcular a raiz cúbica de 1728. Então, vamos nessa. Bom, é par, divide por 2. Então, vamos dividir aqui, que eu não estou conseguindo fazer essa cabeça, não. Então, 2 vezes 8, 16. Então, para 17, desce 1, aí desce o 2. 2 vezes 6, 12, para 12, 0, e desce o 8. E 4 vezes 2, 8, para 8, 0. Então, dividindo por 2, dá 864. Que ainda divide por 2, porque é par. Essa aqui dá para fazer, né? Dá 432. Que divide por 2 ainda, que dá 216. Que divide por 2, 108. Divide por 2, 54. Que divide por 2, 27. Que divide por 3, 9. Que divide por 3, 3. E divide por 3, 1. Então, veja que não tem mistério nenhum. É igualzinho ao que a gente fazia na raiz quadrada. Só que aqui a gente vai agrupar de 3 em 3. Então, agrupando de 3 em 3, 2 ao cubo. 2 ao cubo. E 3 ao cubo. Eu só estou interessado nesses números. Se você fizer, os que vão sair da raiz, certo? Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, a raiz cúbica de 1728 é 12. O que significa isso? Que se você fizer 12 vezes 12 vezes 12, dá 1728. Beleza? Pode fazer aí. Agora, vamos calcular a raiz cúbica de 3.375. Infelizmente, você percebe que não é par. Já não divide por 2. A gente tem que ver se divide por 3. Se você somar 3 mais 3, mais 7, mais 5, vai dar o quê? 18. E 18 divide por 3. Logo, esse número divide por 3. Então, vai ficar 1.150 mais 25. Então, dá 1.000... Não, vou fazer aqui, porque vai que eu faço errado. Então, 1 vezes 3, 3, para 3, 0, desce o 5. 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6. Para 7, 1, desce o 5. Tá, era isso mesmo, 125. Ia fazer certo. Mas é sempre bom conferir, certo? Se você não tem certeza. É um bom hábito. Então, 1.125. Opa, acho que está errado. Vamos fazer aqui, certo? Bem rápido. Dividindo por 3, certo? 1 vezes 3, 3, para 3, 0. Desce o 3. 1 vezes 3, 3, para 3, 0. Desce o 7. 2 vezes 3, 6, para 7, 1. Desce... Não, está certo. É isso mesmo. Não sei por que eu tive essa confusão, mas besteira. Então, continuando. Se você somar, ainda divide por 3. Por quê? 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Mais 5, 9. 9 divide por 3. Então, vamos dividir 1.125 por 3 aqui. 3 vezes 3, 9. Para 11, 2. E desce o 2.
Ah, se você tiver com dúvida na divisão, veja a nossa videoaula sobre divisões, certo? 3 vezes 7, 21. Para 22, 1, desce o 5. E 3 vezes 5, 15. Para 15, 0. Então, 375. Que ainda divide por 3. Dá 125. Infelizmente, 125 não divide mais por 3. Mas todo número que termina com 5 e por 0 divide por 5. Então, 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. E 5 dividido por 5, 1. Novamente, eu preciso agrupar, já que é raiz cúbica, de 3 em 3. Então, 3 ao cubo e 5 ao cubo. Ou seja, como eu só estou interessado nesses números, que são os que vão sair, então fica 15, porque 3 vezes 5 é 15. Então, a raiz disso é 15. Se você fizer 15 vezes 15 vezes 15, dá 3.375, certo? Bom, e agora só falta calcular a raiz sexta de 729. Então, vamos nessa. Então, já não é um número par, então não divide por... Ele não reconheceu que eu queria fazer uma reta. Agora reconheceu. Vamos ver se divide por 3. 7 mais 2, 9. 9, 9, 18. 18 divide por 3. Então, dividindo por 3 aqui. Vamos dividir. Então, 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Desce o 2. 3 vezes 4, 12. Para 12, 0. Desce o 9. E 3 vezes 3, 9. Para 9, 0. Então, 243. Dividir ainda por 3. Dá 81. Que divide por 3, 27. Dividir por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividindo por 3, 1. Então, nós temos que agrupar em 6. E, que incrível coincidência. Só que não. Tem 6 aqui. Então, isso aqui é 3 a sexta. Ou seja, o resultado dessa raiz sexta é 3. Ou seja, 3 vezes 3, 6 vezes, dá 729. Então, agora vamos fazer o seguinte, substituir. Não é isso? Então, vai ficar 12 menos 12 mais 15 vezes 3. 12 menos 12 morre, né? Dá 0. Então, fica 15 vezes 3. Se você fizer 15 vezes 3, 45. Então, essa é a nossa resposta. 45. Vamos agora para o exemplo 3. Então, você está percebendo que, na verdade, não tem nada, não é matemática nova nenhuma. Só usei uma definição e estou fazendo contas. Vamos agora para o exemplo 3. Então, no exemplo 3, nós vamos ter uma raiz dentro de uma raiz. Tá? Você pode pensar, não, isso é muito difícil, eu não vou conseguir fazer. Mas veja, na matemática, como eu sempre venho comentando, a gente começa a tentar trabalhar com o que a gente sabe, certo? Então, vamos nessa. Nós temos aqui raiz quadrada da raiz quarta de 20.736 mais a raiz sexta de 46.656 mais a raiz cúbica de 1.000 menos 3. Então, veja que é uma coisa bem grandinha, né? Então, mas na verdade não tem desafio nenhum nisso. Bom, vamos primeiro começar a calcular a raiz quarta de 20.736. Então, aquele longo processinho, né? Então, é par, divide por 2. Vamos dividir aqui. Bom, 1 vezes 2, 2. Para 2, 0. Desce o 0. 0 vezes 2, 0. Para 0, 0. Desce o 7. 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. Desce o 3. 3 vezes 6, 12. 3 vezes 2, 6, né? 3 vezes 6, 12. Para 13, 1. Desce o 6. E 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Então, dividindo isso por 2, eu fico com 10.368. Que ainda divide por 2. Então, vamos dividir por 2 aqui. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Desce o 3. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Desce o 6. 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Desce o 8. E 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Novamente, se você não entende ainda bem como fazer divisão, reveja as nossas
múltiplas videoaulas, tem muitas videoaulas falando sobre divisão, que eu sei que é a operação que a galera mais tem dúvida. Então, você percebe que a divisão a gente está sempre usando, Então, você tem que estar afiado nela. Então, dá 5.184, que ainda divide por 2, certo? 2 vezes 2, 4, para 5, desce 1. Daí desce 1, 2 vezes 5, 10, para 11, sobra 1. Aí desce o 8. 2 vezes 9, 18, para 18, 0, desce o 4. E 2 vezes 2, 4, para 4, 0. Então, 2.592. Ainda divide por 2, né? Então, 1 vezes 2, 2, para 2, 0, desce o 5. 2 vezes 2, 4, para 5, 1, desce o 9. 2 vezes 9, 18, para 19, 1, desce o 2. E 2 vezes 6, 12, para 12, 0. Então, fica 1.296. Isso ainda divide por 2, né? Então, dividindo por 2 aqui, fica 1.296, dividindo por 2. Então, 2 vezes 6, 12, para 12, 0. Aí desce o 9. 2 vezes 4, 8, para 9, 1. Aí desce o 6. E 2 vezes 8, 16, para 16, 0. Então, 648. Ainda divide por 2, beleza? Então, dá 324. Ainda divide por 2. 162. Só ter certeza aqui, certo? 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Desce o 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Desce o 4. E 2 vezes 2, 4. Então, é isso mesmo. Que ainda divide por 2, que dá 81. Já não divide por 2, mas divide por 3, que dá 27. Ó, a gente tá chegando aqui nos cafundós da tela, né? Então, divide por 3, que dá 9. Divide por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Então, nós temos que agrupar, já que é raiz quarta, de 4 em 4. Então, aqui eu tenho 4, então 2 à quarta. Aqui eu tenho 4, 2 à quarta também. E aqui eu tenho 4, 3 à quarta. Então, vai ficar só esses números aqui que importa, que eles é o que vão sair. Ele não reconheceu que eu queria fazer um círculo. Reconheça. Para quem acompanha o canal, sabe da minha batalha contra o programa que eu uso, o Churno, né? Então, vamos lá. Ó, não reconheceu de novo. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, essa raiz quarta de 20.736 é 12. O que significa isso? Se tu fizer 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, vai dar 20.736. Agora vamos para a raiz sexta desta belezura. Mas veja que só tem tamanho essas coisas, né? Não assusta ninguém. Então vamos lá, 46.656. Então vamos passar aquele traço elegante, né? Ficou muito troncho. Pronto. Então vamos lá. É um número par, então divide por 2. Então vamos dividir aqui. Dividindo por 2, nós vamos ter 2 vezes 2, 4, para 4, 0, desce o 6. 2 vezes 3, 6, para 6, 0, desce o 6. De novo, 2 vezes 3, 6, para 6, 0, desce o 5. 2 vezes 2, 4, para 5, 1, desce o 6. E 2 vezes 8, 16, para o 16, 0. Então fica 23.328, que ainda divide por 2. Deixa eu deslocar isso, que ficou muito longe. Então, 328. Como é um número par, ainda divide por 2. Bom, 1 vezes 2, 2, para 2, 0, desce o 3. 1 vezes 2, 2, para 3, 1, desce o 3. 2 vezes 6, 12, para 13, 1, desce o 2. 2 vezes 6, 12, para 12, 0, desce o 8. E 2 vezes 4, 8, para 8, 0. Então, aqui dá 11.664. Beleza? Agora, nós vamos continuar dividindo por 2, porque é par. Ficou meio troncho.
Então, dividindo, assim fica mais bonito, né, gente? Então, 2 vezes 5, 10, para 11, 1, desce o 6. 2 vezes 8, 16, para 16, 0, desce o 6. 2 vezes 3, 6, para 6, 0, desce o 4. E 2 vezes 2, 4, para 4, 0. Então, dá 5.832, que ainda divide por 2, certo? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Separar aqui, certo? 1, desce o 8. 2 vezes 9, 18, para 18, 0. Desce o 3. 1 vezes 2, 2, para 3, 1. Desce o 2. E 2 vezes 6, 12, para 12, 0. Então, fica dividindo aqui por 2, ficou 2.916, que ainda divide por 2. Vou apagar aqui porque não tem mais espaço. Bom, foi aqui para baixo, mas só foi um pequeno erro. Vamos lá. Apagar aqui que não tem mais espaço. Então, vamos agora dividir por 2. 2.916. Dividir por 2. Então, 1 vezes 2, 2. Para 2, 0. Desce o 9. 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. Desce o 1. 5 vezes 2, 10. Para 11, 1. Desce o 6. E 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Então, ficou 1.458. Que ainda divide por 2, certo? Dividindo por 2, fica 2 vezes 7, 14. Para 14, 0. Desce o 5. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Desce o 8. E 2 vezes 9, 18. Para 18, 0. Infelizmente, não divide mais por 2. Mas quando você soma 7 mais 2 mais 9, dá 18. E se dá 18, isso significa que divide por 3, porque 18 divide por 3. Então, vamos dividir isso agora por 3, certo? 2 vezes 3, 6. Para 7, é 1, né? Desce o 2. 2 vezes 4, 12. Para 12, 0. Desce o 9. E 3 vezes 3, 9. Para 9, 0. Então, dá 243. A gente já fez muito isso, então já deve ter memorizado que 243 dividido por 3 dá 81. Que dividido por 3 dá 27. Que dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Subir aqui, que você deve estar olhando aqui para baixo. Dividido por 3 dá 1. Então, terminamos essa, né? Então, nós temos que agrupar de 6 em 6, já que é raiz sexta, né? Então, se precisamos agrupar de 6 em 6, vamos fazer isso. Então, 2 a sexta, perceba aqui, certo? 2 a sexta. E aqui, 3 a sexta também. Então, como eu só estou interessado nesses números, que é o que vão sair da raiz, então vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, a raiz sexta de 46.652 é 6. Isso significa que se você fizer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, vai dar 46.656. Agora, por último, só precisamos calcular a raiz cúbica de 1000. Bom, já vou adiantando que dá 10, certo? Mas vamos fazer. Então, divide por 2 dá 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Já não divide por 2. Não divide por 3, mas divide por 5. Dá 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Então, vai ficar... Já que eu tenho que agrupar de 3 em 3, né? Já que é raiz cúbica, 2 ao cubo e 5 ao cubo. Então, o 2 sai da raiz cúbica e o 5 sai da raiz cúbica também. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10. Então, isso aqui é 10, como eu falei. Então, agora a gente já vai mudar a cara dessa raiz. Então, vai ficar a raiz de raiz quadrada, lembrando, de 12 mais 6 mais 10 menos 3. Ok? Se você fizer 12 mais 6, 18. 18 mais 10, 28. 28 menos 3, 25. Então, isso fica a raiz de 25. E a raiz quadrada de 25, a gente já está cansado de ver, é o 5.
seja, essa coisa gigantesca é igual a 5. Beleza? Agora vamos para o exemplo 4. Então veja que as coisas, novamente, só tem tamanho, né? Exemplo 4. Ah, novamente, quando terminar de ver a videoaula, no site da descrição do vídeo, na descrição do vídeo tem o site do Física e Matemática. Lá você vai encontrar as listas de exercício com suas soluções. Porque aí você treina e vê se acertou ou se errou, né? Que é muito importante você saber se a coisa está indo bem ou a coisa está indo mal, ok? Então vamos para mais uma que é meio grandinha também. Então, raiz cúbica de 20 ao cubo mais raiz quadrada de 59.536 vezes 23 mais raiz quadrada de 44.944, fecha a raiz quadrada. Isso tudo está dentro da raiz cúbica, certo? Novamente, vocês podem, nossa, que coisa enorme. Mas é só fazer cada parte por vez e você vai ver que, na verdade, não tem monstruosidade nenhuma nisso. Bom, então vamos calcular o valor de 20 ao cubo. 20 ao cubo é 20 vezes 20 vezes 20. Bom, 20 vezes 20 dá 400, certo? Vezes 20. Quando você faz 400 vezes 20, dá 8.000, beleza? Então, 20 ao cubo é 8.000. Agora, vamos calcular a raiz quadrada de 59.536. Vocês vão ver que isso é bem pequenininho aqui. Bom, divide por 2. Então, vamos aqui dividir por 2 isso. Divide por 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Desce o 9. 2 vezes 9, 18. Para 19, 1. Desce o 5. 2 vezes 7, 14. Para 15, 1. Desce o 3. 2 vezes 6, 12. Para 3, 1. Desce o 6. E 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Certo? Então, dá 29.768. Que ainda divide por 2. Beleza? Vamos dividir isso por 2. 1 vezes 2, 2. Para 2, 0. Desce o 9. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Desce o 7. 2 vezes 8, 16. Para 17, 1. Desce o 6. 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Desce o 8. E 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Então, 14.884. Bom, quando eu divido por 2, porque ainda divide por 2, não é isso? Então, vamos ficar 2 vezes 7, 14. Para 14, 0. Desce o 8. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Desce o 8. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. E desce o 4. E 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Então, 7.442. Que ainda divide por 2, não é isso? 2 vezes 3, 6. Para 7, 1. Desce o 4. 2 vezes 7, 14. Para 14, 0. Desce o 4. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Desce o 2. E 2 vezes 1, 2. Para 2, 0. Então, 3.721. Infelizmente, eu fiz várias contas aqui. E o próximo número primo que divide isso é muito grande. E é 61, certo? Você pode fazer o teste. Dá uma pausazinha aí e vai testando, um por um, até chegar em 61. Então, acho que é muito aconselhável você fazer isso, porque você vai treinando, certo? 3.721 dividido por 61 dá 61. E 61 dividido por 61, 1. Já que 61 é o número primo, certo? Então, agora, nós vamos agrupar de 2 em 2, já que é a raiz quadrada. Então, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 61 ao quadrado. Só que a gente só está interessado nos termos, não nos expoentes. Nas bases é que a gente está interessado. Por quê? Porque são as que vão sair da raiz. Então vai ficar... Olha, essa vez ele reconheceu o meu círculo, né? Desisto. O senhor não tem suas vontades próprias. 4 vezes 61
Se você fizer a conta, dá 244. Beleza? Então, agora precisamos calcular a raiz quadrada de 44.944. Bom, divide por 2. Dividindo por 2, vamos aqui dividir, né? Porque essas coisas são muito grandes. Então, veja, você antigamente devia se assustar muito com essas divisões gigantescas. Agora que você acompanha o canal de Física Matemática, eu tenho certeza que isso deve ter melhorado bastante. Então, 2 vezes 2, 4, esse medo, né, deve ter diminuído bastante, esse medo de conta. 2 vezes 2, 4, para 4, 0, desce o 4. 2 vezes 2, 4, para 4, 0, desce o 9. 2 vezes 4, 8, para 9, 1, desce o 4. 2 vezes 7, 14, para 14, 0, desce o 4. E 2 vezes 2, 4, para 4, 0. Então, fica 22.472, que divide por 2 ainda, certo? Dividindo isso aqui por 2, 1 vezes 2, 2, para 2, 0, desce o 2. 1 vezes 2, 2, para 2, 0, desce o 4. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, para 4, 0, desce o 7. 2 vezes 3, 6, para 7, 1, desce o 2. E 2 vezes 6, 12, para 12, 0. Então, aqui fica com 11.236, que ainda divide por 2. 2 vezes 5, 10, para 11, 1, desce o 2. 2 vezes 6, 12, para 12, 0, desce o 3. 1 vezes 2, 2, para 3, 1, desce o 6. E 2 vezes 8, 16, para 16, 0. Então, ficou 5.618, que ainda divide por 2, certo? 2 vezes 2, 4, para 5, 1, desce o 6. 2 vezes 8, 16, para 16, 0, desce o 1. 0 vezes 2, 0, para 1, 1, desce o 8. E 2 vezes 9, 18, para 18, 0. Então, dá 2.809. Bom, eu fiz vários e vários testes aqui, beleza? E o próximo número primo que divide isso é o 53. Mas, novamente, eu dou um conselho. Dê a pausa e vá tentando. 5 por 7 por 11 e assim até chegar ao 53, certo? Porque você tem que ganhar essa maturidade. Então, quando você divide por 53, dá 53. E dividido por 53, dá 1. Porque 53 é um número primo, beleza? Então, agora temos que agrupar de 2 em 2. Porque é raiz quadrada. Então, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 53 ao quadrado. E eu só me interesso pelas bases, porque quando estiver dentro da raiz, isso sai. Então, só a base sai, o expoente não sai. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 53, 212, certo? Então, aqui dá 212. Então, nossa raiz mudou de cara, certo? Ela ficou raiz cúbica de 8.000 mais 244 vezes 23 mais 212. Bom, agora precisamos... Lembre da aula sobre operações que a gente viu. Sempre resolvemos primeiro a multiplicação. Então, não vá somar 8.000 com 244, não, porque está o mais aqui primeiro. A multiplicação sempre deve ser feita primeiramente. Então, agora nós vamos multiplicar 244 por 23. Então, vamos lá. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 4, 12, com 1 que subiu, 13. Sobe 1, certo? E 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Pago esses índices aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2... 2 vezes 4, 8, desculpa. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. E agora eu somo. 2. Aqui dá 11, subiu 1. 8 mais 8, 16. Subiu 1 e 5. Então, essa multiplicação, ela dá 5.612. Então, agora nós precisamos somar tudo isso. Somar é uma coisa básica, né? A gente trabalha muito com soma, então não vai ter dificuldade nenhuma. Então, vamos somar 8.000 mais 5.612 mais 212. Então,
4, 2, 8, 13. Então, essa soma dá a raiz cúbica de 13.824. Agora precisamos tirar essa raiz cúbica. Então veja que é um processo assim meio longo, né? Mas que não é difícil. O importante é isso. Na matemática, a conta pode ser longa que for. Não dando trabalho no sentido de ser impossível de ser resolvida é o que importa, certo? Vou arrastar isso aqui. Arrastando isso aqui, para deixar isso aqui junto e dar espaço para fazer as divisões, beleza? Então vamos nessa. Bom, esse número ele divide por 2, né? Porque ele é par. Então vamos lá. Dividir ele por 2. Dividindo ele por 2, 2 vezes 7 não pode ser 7, aqui tem que ser 6 mesmo. 2 vezes 6, 12, para 13, 1. Desce o 8. 2 vezes 9, 18, para 18, 0. Desce o 2. 1 vezes 2, 2, para 2, 0. Desce o 4. E 2 vezes 2, 4, para 4, 0. Então dá 6.912. Como é par, ainda divide por 2. Então, 2 vezes 3, 6, para 6, 0. Desce o 9. Agora, 2 vezes 4, 8, para 9, 1. Desce o 1. 2 vezes 5, 10, para 11, 1. Desce o 2. E 2 vezes 6, 12, para 12, 0. Então, dividindo por 2, deu 3.456. Que também divide por 2. Então, vamos dividir aqui por 2, certo? Então, 1 vezes 2, 2, para 3, 1. Desce o 4. 2 vezes 7, 14, para 14, 0. Desce o 5. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Desce o 6. E 2 vezes 8, 16, para 16, 0. Então, 1.728. Tem que apagar aqui, porque já não tem mais espaço, né? E agora precisamos dividir 1.728 ainda por 2, porque ele é par. Então, dividindo por 2, 2 vezes 8, 16, para 17, sobra 1. Aí desce o 2. 2 vezes 6, 12, para 12, 0. Desce o 8. E 2 vezes 4, 8, para 8, 0. Então dá 864. Que ainda divide por 2. Que dá 432. Que divide por 2 dá 216. Que divide por 2 dá 108. Que divide por 2, 54. Que divide por 2, 27. Subir aqui um pouco. Divide por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Como é uma raiz cúbica, eu tenho que organizar de 3 em 3. Então vai ficar 2 ao cubo aqui. 2 ao cubo aqui também. 2 ao cubo aqui. E 3 ao cubo aqui. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Por quê? Porque eu só tenho interesse nas bases, que é o que vai sair da raiz, certo? Então, lembrando, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E 3 vezes 8, 24. Então, essa raiz dá 24. E terminamos o exemplo 4. Vamos para o exemplo 5. No exemplo 5, é um enunciado, certo? Então, é diferente do próximo. No enunciado diz, determine o próximo termo da série. O próximo termo da série. O que é uma série? É um conjunto de números que tem uma regra bem específica para todos os termos. Então, nós temos a seguinte série. Raiz de 484
raiz cúbica de 13.824, raiz quarta de 456.976. Bom, vamos tirar cada uma dessas raízes e ver se surge uma lógica, certo? E a gente vai determinar o próximo termo. Tem infinitos termos, por isso que tem esses 3 pontinhos, certo? Vamos primeiro começar com essa raiz quadrada, beleza? Então, 484 e vamos fatorar. Por 2, 242. Por 2, 121. 121 divide por 11 dá 11. E por 11, 1. Então, nós temos aqui 2 ao quadrado e 11 ao quadrado. Como eu só estou interessado nas bases, não nos expoentes, porque já que é raiz quadrada, tudo está ao quadrado sai. Então, fica 2 vezes 11, 22. Então, isso aqui é igual a 22. Beleza? Então, o primeiro termo da série a gente descobriu que é 22. Vamos descobrir o próximo. 13.824. Vamos tirar a raiz cúbica disso, né? Então, divide por 2. Vamos dividir aqui 13.824 dividido por 2. Então, vamos lá. 2 vezes 7 não pode ser 7, tem que ser 6. 2 vezes 6, 12. Para 13, 1. Desce o 8. 2 vezes 9, 18. Para 18, 0. Desce o 2. 1 vezes 2, 2. Para 2, 0. Desce o 4. E 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Então, quando eu divido por 2, dá 6.912. Que ainda divide por 2, pois é par. Então, 2 vezes 3, 6. Para 6, 0. Desce o 9. 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Desce o 1. 2 vezes 5, 10. Para 11, 1. E desce o 2. E 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Então, 3.456. Que ainda divide por 2. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Desce o 4. 2 vezes 7, 14. Para 14, 0. Desce o 5. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Desce o 6. E 2 vezes 8, 16. Para 16, 0. Então, quando eu divido por 2, dá 1.728. Que ainda divide por 2, pois é par. Opa, chornou aqui criando coisas. 2 vezes 8, 16. Para 17, 1. Desce o 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Desce o 8. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. Então, é 864. Que divide por 2 dá 432. Que divide por 2, 216. Que divide por 2, 108. Divide por 2, 54. Divide por 2, 27. Já não divide por 2, mas a gente já está cansado de ver esse número, né? Divide por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Como é uma raiz cúbica, tem que organizar de 3 em 3. Então, aqui é 3. Aqui é 3. Aqui é 3. E aqui também tem 3. Bom, você está percebendo que a gente está fazendo basicamente o mesmo tipo de exercício várias vezes. Seria bom você pegar o início da pausa, tentar fazer e ver se acertou. Se não, ver como é que eu fiz, certo? Por quê? Porque o estudo ele tem que ser uma coisa ativa, não uma coisa passiva, onde você só observa. É bom você estudar no seu ritmo, dar pausa, ver se realmente entendeu a coisa. Se não entendeu, volta, vê os exemplos mais de uma vez. Certo? Então aqui o 2 vai sair da raiz cúbica, o 2 também, esse 2 também e o 3 também. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8 e vezes 3, 24. Então essa raiz é 24. Então já descobrimos que o próximo termo da série é 24. Agora precisamos descobrir quem é o próximo, né? Raiz, esse número é gigantesco. Então vejam, para não ficar fazendo todo de novo e demorar mais tempo aqui, eu vou dar uma adiantada nesse. Agora dê uma pausa, tente fazer e veja se você consegue.
Caso você não consiga... Não, eu decidi fazer, certo? Então vamos lá, fazer. Porque ele tem coisas interessantes. Então, 456.976. Isso aqui divide por 2. Então vamos dividir. Então é bom eu tirar isso aqui, porque não temos espaço mais para fazer essas coisas, né? Opa, não consegui pegar todo. Então é melhor deletar, já está salvo isso aqui. Para dar espaço para fazer as outras contas. Deletando aqui. E vamos nessa. Então vamos dividir 456.976 por 2. Então, opa, eu repeti aqui a barrinha, mas não era. Então, 2 vezes 2, 4, para 4, 0, desce o 5. 2 vezes 2, 4, para 5, 1, desce o 6. 2 vezes 8, 16, para 16, 0, desce o 9. 2 vezes 4, 8, para 9, 1, desce o 7. 2 vezes 8, 16, para 17, 1, desce o 6. E 2 vezes 8, 16, para 16, 0. Então, dá 228.488. Que ainda divide por 2, pois é par. Então, quando eu divido por 2, 1 vezes 2, 2, para 2, 0. Desce o 2. 1 vezes 2, 2, para 2, 0. Desce o 8. 2 vezes 4, 8, para 8, 0. Desce o 4. 2 vezes 2, 4, para 4, 0. Desce o 8. 2 vezes 4, 8, para 8, 0. Desce o 8. E 2 vezes 4, 8, para 8, 0. Então, deu 114.244. Que ainda divide por 2, certo? Porque é par. Opa, saiu uma coisa troncha. Dividindo por 2, 2 vezes 5, 10, para 11, 1, desce o 4. 2 vezes 7, 14, para 14, 0, desce o 2. 1 vezes 2, 2, para 2, 0, desce o 4. 2 vezes 2, 4, para 4, 0, desce o 4. E 2 vezes 2, 4, para 4, 0. Então, 57.122. Quando você for tentar os próximos primos, você vai ver que o próximo primo que divide isso é 13. Certo? Então, se é 13, pode tentar com 5, com 7. Você não vai conseguir isso. O próximo realmente é 13. Então, vou dividir 57.122 por 13. Não, isso ainda divide por 2, né? Porque é par. É mesmo, gente. Foi mal. Então, divide por 2. Porque é par ainda, certo? Ó, veja, terminou por 0. O 13 é o próximo. Então, ainda divide por 2. Então, 2 vezes 2, 4, para 5, 1, desce o 7. 2 vezes 8, 16, para 17, 1, desce o 1. 2 vezes 5, 10, para 11, 1, desce o 2. 2 vezes 6, 12, para 12, 0, desce o 2. E 1 vezes 2, 2, para 2, 0. Então, realmente, agora já não divide por 2. Aí você vai tentar e vai ver que o próximo é 13. Então, vamos nessa. 13. O próximo número primo que divide é 13, certo? Então, 2 vezes 13, 26, para 28, 2, desce o 5. 1 vezes 13, 13, para 25, 12, desce o 6. 13 vezes... eu não sei, vamos tentar 7. 13 e 7, 21, sobe 2, 9. Acho que dá mais. Vamos tentar 8. 24, sobe 2, 10. Vamos tentar 9. 27, sobe 2, 11. É 9. Então, 117. Que fica 3 mais 6, 9. E desce 1. E 91 dividido por 13
é 7, né? 13 e 7, 21, sobe 2, 9. É isso mesmo, 7. Sobra 0. Então, deu 2.197. Ainda divido por 13, como tentando, certo? Então, 1 vezes 13, 13. Para 21, 8. Aí desce o 9, certo? 13 vezes 7, a gente já viu que era 90 e alguma coisa. Então é 6. 13 e 6, 18. Sobe 1. 6 mais 1, 7. Então, é o 6 aqui. Aí fica 11. Sobra 11, não é isso? Aí desce 7. E para dar 117, é 9. Vamos ver se é 9 mesmo. 3 vezes 9, 27. Sobe 2. 9 vezes 1, 9. Com 2, 11. Isso mesmo. Então sobra 0. E quando você divide, aí deu 169, que dividido por 13, 13, e dividido por 13, 1. Como é raiz quarta, tem que agrupar de 4 em 4. Então, 2 à quarta e 13 à quarta. Como eu só tenho interesse nas bases, então vai ficar o 2 e o 13. 2 vezes 13, 26. Então, o próximo termo é 26. Então, acho que já dá para determinar, né? Primeiro termo, 22. O segundo, 24. Terceiro, 26. Então, veja que eu estou somando 2. Então, o próximo é 28. E assim vai. Então, o próximo termo é 28. E a gente resolve a questão. Beleza? Que é o que ele está pedindo. Determine o próximo termo da série, que é 28. Bom, acho que ficou claro como calcular a raiz enésima. Calculamos cúbica, quarta, quinta, sexta. Então, se tiver oitava, décima, 11ª, aí é só mais trabalho, certo? Bom, mas antes de terminar a videoaula, preciso mostrar algo muito interessante para vocês, certo? Na aula passada, a gente viu que a raiz quadrada ela podia ser interpretada como uma potência. Então, tipo, 25, a raiz quadrada de 25, na verdade, era 25 elevado ao meio. A gente aprendeu também, por exemplo, que a raiz quadrada de 36 era 36 elevado ao meio. Será que dá para fazer isso com qualquer raiz? Eu digo, dá. E é o que eu vou mostrar agora com alguns exemplos e depois com a demonstração formal. Então vamos nessa. Pense comigo. A raiz cúbica de 8, a gente viu lá no início da aula, é 2. Pois 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Beleza? Então a raiz cúbica é 2. Só que se você pensar, 2 ao cubo é 8, certo? E se eu elevar 1/3 pela potência de uma potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Então fica 3 dividido por 3. Se você não está entendendo essa parte, revisa a aula sobre potências de mesma base, certo? 3 dividido por 3, 1, então fica 2. Então perceba que eu acabei de chegar a um resultado fascinante. Que raiz cúbica de 8, se isso aqui é 8, certo? É 8 elevado a 1/3. Oxi, então parece que, como na raiz quadrada, só precisa botar 1 sobre este número aqui. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos pegar mais outro exemplo. Raiz quarta de 81. Quando fizemos essas raízes, descobrimos que é 3, porque 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81. Então a raiz quarta de 81 é 3. Só que 3 elevado a 4, e eu vou elevar isso a quarta, fica 3, 4 sobre 4, pela potência de uma potência, que fica 3. Então, como isto é igual a isto, então eu posso juntar e igualar. Então, vamos ficar que a raiz quarta de 81 é igual a 81, que é 2 à quarta, elevado a 1/4. Então, acho que já deu para entender a ideia daqui, né? Então, vamos para o próximo. Se eu pegasse, por exemplo, a raiz quinta de 7.776.
Quando você fizer, você vai descobrir, pelos métodos que a gente aprendeu, que é 6. Eu até mostrei isso no início da aula, certo? Então, 6/5 elevado a 1/5 é 6, 5 sobre 5, que dá 1. Então, é 6. Então, quando eu junto as duas informações, que são iguais, né? São dois números iguais, então eu posso dizer que um é igual ao outro. A raiz quinta tem que ser aqui embaixo, certo, gente? Porque aqui não vai caber. Então, isso aqui implica que a raiz quinta de 7.776, na verdade, é 7.776 elevado a 1/5. Então, acho que deu já para entender a propriedade que eu estou querendo mostrar com esses exemplos. Qual é a propriedade? Ela é muito básica. Então, vamos estudá-la. Propriedade é o seguinte: eu posso converter uma raiz numa potência. Então, se eu tiver a raiz enésima de A, isso é A elevado a 1 sobre N. Agora vamos demonstrar isso, certo? Então, essa parte, alguns talvez não entendam bem, mas eu acho bom ver várias vezes. Se você não entendeu a primeira, tente entender várias vezes. Assista várias vezes para entender, certo? Então, vamos lá. Por definição, sabemos que a raiz enésima de A elevado a N é A, certo? E se eu pegar A elevado a N e elevar a 1 sobre N, fica A, N sobre N, isso dá A. Vamos chamar essa aqui de 1 e essa aqui de equação 2. Então, como 1 é igual a 2, isso significa que se eu chamar A elevado a N de A, então quem é que vai ficar 1? 1 vai ficar raiz enésima de A maiúsculo igual a A. E 2 vai ficar, como A elevado a N é A, isso implica que vai ficar A elevado a 1N, isso é A também, certo? Então, como 1 é igual a 2, isso implica que raiz enésima de A é igual a A elevado a 1 sobre N. Então, agora, conseguimos demonstrar a propriedade. Beleza? Veja, essa propriedade é muito útil de se trabalhar. E vamos aplicar alguns problemas aqui para facilitar as contas. Veja, como é que eu posso usar essa propriedade? No que ela serve? Você pode estar pensando. Essa propriedade, ela serve algumas vezes para facilitar nossos cálculos. Então, vamos pegar um exemplo aqui, certo? 7744 elevado a 1 meio mais 21925 elevado a 1 terço. Quando você você fatora este número, você descobre que é 2/6 vezes 11 ao quadrado, certo? Quando você fatora 7.744, você descobre que é 2/6 sobre 11 ao quadrado. Pode dar uma pausa aí e fazer. 21.924, quando você fatora, você descobre que é 2/6 vezes 7 ao cubo. Então, veja como fica interessante calcular isso. Então, vai ficar 2/6 vezes 11 ao quadrado elevado a 1 meio mais 2/6 vezes 7 ao cubo elevado a 1 terço. A gente já aprendeu nas aulas anteriores que um produto de uma potência é a potência dos produtos. Então, aqui vai ficar 6 sobre 2 vezes 11, 2 sobre 2. Beleza? Vou fazer até de outra cor aqui para você não confundir. Então, vai ficar 2 elevado a 6 elevado a 1 meio vezes 11 ao quadrado elevado a 1 meio. Que isso é 2, usando a propriedade potência de uma potência ao cubo, vezes 11 vezes 11. Quando eu venho para cá, vai ficar 2/6 elevado a 1 meio vezes elevado a 1 terço, quer dizer, vezes 7 ao cubo elevado a 1 terço, que dá, pela potência de uma potência, 2 ao quadrado vezes 7. Então, eu tenho
2 ao cubo vezes 11 vezes 2 ao quadrado vezes 7, que fica, pela produto de potências de mesma base, 2 à quinta vezes 7 vezes 11. Então, quando você faz, essa conta dá 116. Ok? Então, esse é o nosso resultado. Então, assim eu posso utilizar esta propriedade. Em que essa propriedade ela está querendo aparecer aqui? Porque isso aqui seria a raiz quadrada de 7.744. Isso aqui seria a raiz cúbica de 21.925. Então, você pode fazer dessa maneira também. Tirando essa raiz quadrada e essa raiz cúbica, e o resultado vai dar o mesmo. Então, eu vou mostrar dois exemplos, mostrando essa útil propriedade, que é esta aqui, que a gente acabou de demonstrar, certo? Então, vamos para o exemplo 7, na nossa videoaula. Então, no exemplo 7, eu quero determinar que a raiz cúbica da raiz quarta de 256 mais a raiz quinta de 3.125. Bom, vamos fatorar 256, certo? Então, fatorando 256, nós vamos ter, dividido por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Aí você pode pensar, eu vou separar de 4 em 4. Não, essa vez eu quero usar a propriedade, certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 à oitava. Então, essa primeira raiz, se eu converter, vai ficar 2 à oitava elevado, como é raiz quarta, 1 quarto. Vamos tirar essa raiz aqui. Raiz quinta de 3.125. Bom, isso aqui divide por 5, beleza? Quando eu divido por 5, 3.125. Vamos dividir. 6 vezes 5, 30. Para 1, 1. Desce o 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Desce o 5. E 5 vezes 5, 25. Para 25, 0. Então dá 625. Que dividido por 5, 125. Que dividido por 5, 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Então, se você parar um pouco e contar quantos termos tem, você vai encontrar que é 5 elevado à quinta. Então, aqui fica, usando a propriedade, 5 elevado à quinta. E como é uma raiz quinta, então 1 sobre 5. Então, trabalhando com isso aqui, nós vamos ter 2 elevado a 8 sobre 4, que é 2 ao quadrado. Veja como fica legal, né? Dessa maneira. E 5 elevado a 5 sobre 5, que é 5. Então, na verdade, nós temos, como é raiz cúbica, posso dizer que é 2 ao quadrado mais 5 elevado a 1 terço. Ok? Então, eu vou ficar com 9 elevado a 1 terço. Bom, gente, agora nós precisamos pensar quem é 9 elevado a 1 terço. Só tem um problema aqui, que eu olhei aqui nas minhas notas, certo? E aqui tinha um elevado a 6, certo? Então, isso não alterou muita coisa não. Então, fica isso elevado a 6, que foi o que a gente descobriu, só que é elevado a 1 terço. Usando a propriedade, novamente, qual foi a mudança que aconteceu aqui? É que nas minhas notas estava que esse exemplo tinha isso tudo elevado a 6. Mas como eu fiz a conta só considerando isso aqui dentro, não mudou nada. Então, eu elevei 6 aqui e elevado a 1 terço, porque é a raiz cúbica. Usando a potência da potência, fica 9, porque 2 ao quadrado, 4, mais 5, 9. Fica 6 sobre 3, 2. 9 ao quadrado, 81. E essa é a resposta do exemplo 7. Agora vamos para o exemplo 8.
No exemplo 8, nós temos que calcular a raiz quarta da raiz cúbica de 4.096. Bom, então você já sabe, vou primeiro transformar este número em umas potências de números primos. Fatorar em número primo, como a gente aprendeu. Então nós temos 4.096 e vamos fatorar. Então divide por 2, que fica 2.048. Beleza? Divide por 2, 1.024, que divide por 2, 512, que divide por 2, 256, divide por 2, 128, divide por 2, 64, divide por 2, 32, tem que aumentar essa linha aqui, divide por 2, 16, divide por 2, 8, divide por 2, 4, divide por 2, 2 e divide por 2, 1. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então 2 vezes 2, 12 vezes. Então dá 2 elevado a 12. Então aqui fica 2 elevado a 12. Só que veja, tá uma raiz cúbica. Então é 1/3 pela propriedade. E aqui uma raiz quarta, 1/4. Usando a potência de uma potência, aqui fica 2. 12 dividido por 4, porque fica 12 terços, né? Então 12 dividido por 4, por 3, 4. E aqui fica 1/4. Então fica 4 dividido por 4, 1. Então fica 2. E isto vale 2. Ok? Agora... Então, agora a gente percebe que as coisas não são tão difíceis assim. Eu posso ter raiz dentro de raiz. É só utilizar essa propriedade que a gente estudou, como transformar uma raiz numa potência, e facilita bastante as contas. Então, essa foi uma longa videoaula, mas eu acredito que deu para compreender todo o assunto do que estudamos. Então, com a próxima videoaula, nós vamos concluir, terminamos o assunto, na verdade. A próxima videoaula vai apenas fechar mostrando vários e vários exemplos, certo? Só vai ser exemplos, não vou apresentar nenhum conteúdo novo sobre raízes e potências, porque nós concluímos este conteúdo aqui. Então vimos todas as propriedades básicas das potências e todas as propriedades básicas das raízes. Beleza? Então se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, pois isso ajuda bastante a gente continuar com o nosso trabalho, que eu sei que tem muita gente com dúvidas em matemática e esses vídeos já devem estar ajudando bastante. Se você gostou também, compartilha, porque eu tenho certeza que você tem vários amigos que têm dúvidas. E não esqueça que aí na descrição do vídeo tem o site do Física em Matemática. E lá você encontra a lista de exercício e as soluções dessa lista. Mais uma vez, dá um like aí e compartilha. Valeu e até a próxima aula.